Goste ou não goste, nada será como antes. A pandemia trouxe mudanças, inclusive na comunicação, e essas mudanças vieram para ficar. Eu sou a Aline Fontes, fonoaudióloga e vocal coach, e nesse podcast você vai aprender mais sobre comunicação e desenvolvimento profissional. Vem comigo! Com a chegada da pandemia em 2020, as reuniões passaram a ser em home office. Eu falo agora de março de 2021, já tem um ano, gente. E a pandemia só acelerou aquilo que já vinha acontecendo. As reuniões elas já estavam acontecendo em passos mais lentos em alguns países, em algumas cidades, em passos mais acelerados em outras, no formato de home office, ou seja, os profissionais estavam trabalhando ou de forma integral nas suas próprias casas ou de forma semi-integral em casa e indo presencialmente para o ambiente do seu trabalho para fazer reuniões online do seu computador com pessoas que moram na própria cidade ou até em outros locais. Esse formato de reunião em home office traz uma economia muito grande para as empresas. E o que as empresas viram é que não dá para voltar atrás. Algumas já se adaptaram a esse formato, inclusive falam que mesmo após a pandemia vão continuar com muitos profissionais trabalhando na sua própria casa, ou seja, de home office, e outros profissionais trabalhando lá no serviço, no próprio local, no próprio ambiente da empresa. E aí, no começo da pandemia, surgiu aquele primeiro questionamento. Na verdade, surgiu aquele desespero, né? Algumas pessoas ficaram desesperadas, choramingaram demais. E agora, o que é que eu vou fazer? Tenho que ter um computador, webcam, como que eu vou gravar? Como que eu vou falar para a câmera? E as pessoas passaram a ver que não é tão simples quanto elas imaginaram, né? Na verdade, eu acredito e alguns outros profissionais também que eu conversei antes de gravar esse podcast, de que falar para a câmera requer muito mais preparação. Falar mesmo que seja uma reunião informal, requer muito mais preparação do que você falar em público, numa reunião presencial com 3, 4, 5 pessoas ou falar para mais de 100, 200 pessoas. Aqui no meu consultório, o que mais apareceu nesse período foi pessoas solicitando, pedindo, quase que implorando: Aline, me ajude, eu não sei como falar em reunião, eu já tô fugindo, já disse não muitas vezes, mas agora não dá mais para dizer não, negando palestra, negando falar em eventos ao vivo, eventos online, por medo de falar na câmera, por não saber como se portar, como se comunicar. E a gente vai conversar sobre isso aqui. Eu vou trazer algumas dicas, algumas orientações que com certeza vão te ajudar a se preparar melhor para você falar diante do computador, da câmera do seu computador ou do seu celular para essas reuniões, para essas palestras online. A verdade é que a gente sabe que a gente não vai ter mais a realidade diante da pandemia. Os profissionais ou eles se adaptam, ou eles se acostumam com o novo formato, ou eles vão ficar para trás. Esse formato não vai regredir, muito pelo contrário. Essa digitalização, na verdade, esse grande número de pessoas acessando as redes sociais, baixando aplicativos, já vinha crescendo. Aqui no Brasil, o índice de pessoas que baixaram o Instagram, que baixaram o TikTok, foi absurdo, assim, foi muito grande. Então, as pessoas estão online, as pessoas estão conectadas. Por um lado, a gente tem esse afastamento físico, que infelizmente não tem como a gente evitar, porque a gente ainda está no período da pandemia, mas de um outro, as pessoas estão super conectadas, próximas, mas digitalmente, no online, não presencialmente. E aí, por falar de comunicação, por falar desse ambiente corporativo que a gente tinha antes da pandemia, a gente não tem mais. E esse novo formato requer um treinamento, requer um posicionamento diferente. E a gente vai conversar agora sobre isso, né? Como que você que me ouve pode se preparar, pode se comunicar melhor, se organizar melhor para uma reunião online, para uma apresentação, para uma palestra, para aula, para cursos, enfim, para encontros onde você vai precisar falar
para uma câmera, para um computador. O que você iria falar presencialmente, você vai ter que falar para a câmera agora, né? E não adianta mais, eu li essa expressão em um livro, eu amei, que na verdade é a tática do avestruz. Não adianta mais você ficar se escondendo, igual um avestruz, escondendo a sua incompetência, escondendo a sua dificuldade para que ela não seja percebida, ou para você negar que você precisa treinar a sua comunicação, que você precisa aprender algo novo. Não dá mais. Se você continuar com essa tática de avestruz se escondendo, você vai ficar para trás. Não é mais hora de reclamar, não é mais hora de ficar olhando para o que a gente tinha antes da pandemia. Agora é o momento da gente evoluir, da gente olhar para frente, da gente ver o que precisa ser feito. Se é preciso fazer um curso, então eu vou fazer um curso. É preciso fazer um treinamento individual da comunicação, então eu vou fazer um treinamento individual. É preciso eu ter um aconselhamento técnico de alguém para escolher câmera, para escolher microfone, seja o que for preciso para ser feito, é importante que você, profissional, faça. Porque a comunicação à distância, ela vai manter, as reuniões online, elas vão se manter, não vai voltar atrás. O que a gente vê é um crescimento ainda maior dessas reuniões, mesmo nas cidades onde as pessoas já voltaram a circular, já voltaram a ir para os seus trabalhos presencialmente, para os seus ambientes corporativos presencialmente. Mesmo as escolas que abriram as portas, que já estão funcionando, elas estão funcionando com aulas presenciais e aula online, com esse rodízio aí. Então, isso vai ficar. E por que não treinar a comunicação? Você vai ficar aí se esquivando disso até quando? Né? Cuidar da sua voz e cuidar da sua comunicação é extremamente essencial se você não quiser ficar para trás. Então, eu separei aqui algumas dicas, algumas orientações para te ajudar a aprimorar sua comunicação de forma competente, para você ser visto como um profissional que sabe se portar frente à câmera, que sabe se comunicar, que sabe, como que diz aqui no Nordeste, que sabe resolver os paranauê, aqui é uma expressão do Nordeste, tá, gente? Ou seja, resolver os problemas, resolver os pepinos, mesmo no online, porque os pepinos acontecem no presencial, né? E a gente consegue resolver, se sair, se comunicar bem, atingir o nosso objetivo ali com aquela reunião, com aquela palestra. E no online, quando acontecer um pepino, a internet cai e a câmera para de funcionar, e uma criança que está chorando lá, como que você resolve isso? Então, eu trouxe algumas dicas para te ajudar a se preparar melhor, para você passar confiança, para você passar credibilidade, para você demonstrar domínio do conteúdo, domínio do que você está falando frente à câmera, assim como você demonstrava presencialmente, tá bom? Primeiro de tudo, o que é mais importante? Testar a conexão, né? Antes de você ir para essa reunião que você tem, para esse compromisso que você tem, teste a conexão da internet da sua casa, teste o computador que você vai usar, teste a câmera que você vai usar, teste o microfone, entre online com a pessoa que você tem mais proximidade, faça esses testes, ou faça esses testes com alguém da sua própria casa, mas não deixe para testar tudo na hora H, ou seja, na hora da reunião, porque isso pode te deixar mais nervoso, mais ansioso e colocar por água abaixo toda a sua programação para aquele momento que você iria falar ao vivo, em uma reunião ou em uma palestra. Então, você testar tudo isso é muito importante. Eu já vi pessoas falando, na verdade, que as pessoas de empresas maiores que contrataram serviço de internet de três operadoras diferentes, justamente para, se acontecer algum imprevisto com uma internet, tem outra, e assim sucessivamente. Já aconteceu isso comigo em um curso ao vivo que eu dei aqui no meu consultório, daqui do meu consultório. A internet do consultório não estava funcionando. Então, eu tenho um serviço de internet muito boa no meu celular para caso esses imprevistos aconteçam, eu consigo usar o meu celular como roteador dessa internet e eu consegui dar uma aula inteira pelo Zoom, mais de 2 horas de aula com a internet do meu celular. E se eu não tivesse essa internet? E aí eu já pulei para o assunto, para a próxima dica, que seria o plano B, né?
Na verdade, seria uma das últimas dicas lá, mas eu já trouxe, então vamos lá. Que você tem uma carta na manga. Então, você tem um outro computador, tem um outro microfone, um fone, se você usa. Enfim, tem uma outra internet, porque os imprevistos, eles não acontecem no presencial. O passador de slide quebra, o microfone para de funcionar, falta energia, um slide que está travando, uma configuração da sua apresentação que ficou toda alterada quando você colocou em um computador que não era o seu. Isso não acontece no presencial, então isso pode acontecer no online também. Então você precisa estar preparado, principalmente você que ainda se sente inseguro para falar, principalmente você que ainda se sente inseguro para se comunicar nesse meio. Se prepare, tem um plano B, tem uma carta na manga, porque caso isso aconteça, você não vai ficar tão nervoso, não vai te desestruturar a ponto de você não conseguir mais falar e não conseguir mais se apresentar. Claro que a gente sabe que tem imprevistos que podem acontecer, que podem impossibilitar você de participar dessa reunião como em qualquer outro lugar, né? Um acidente, pegou fogo na casa inteira, enfim. Mas o que a gente puder fazer para se preparar e se prevenir é importante. E eu oriento, faça, porque os imprevistos eles podem acontecer. Não estou dizendo que você está chamando as coisas ruins para acontecerem com você, mas se preparar para o óbvio, que pode acontecer como no presencial, que eu acabei de dizer aqui. Então, teste de conexão, computador, microfone, tá bom? Se você vai falar da sua casa, faça um acordo com a sua família. Primeiro, escolha um lugar reservado, né? Onde você vai falar. Como que é esse lugar? É silencioso? Dá para fechar a porta? Dá para diminuir o que for possível de ruído naquele lugar? Sim, não? Reveja isso aí. Esse espaço é iluminado? Gente, pelo amor de Deus. É muito deselegante você participar de uma reunião ou você ministrar uma palestra onde as pessoas não conseguem nem ver os seus olhos direito. Se as pessoas não vão ver você presencialmente, não verem os seus olhos, por favor, o olhar, os seus olhos é o que vai te conectar com as pessoas que estão te assistindo, com as pessoas que estarão ali naquela reunião. Então, escolha um lugar com uma boa iluminação. Se você não tem uma iluminação profissional, pegue um abajur, pegue uma luminária, coloque ela de frente para você, não tão próxima para também não ficar com a imagem ruim. Se você não tiver, então fique na verdade, de frente para a janela da sua casa, porque a luz do dia é uma luz maravilhosa, vai te deixar bem bonito e vai iluminar você para esse momento que você precisa se expor na câmera, que você precisa falar. Escolheu esse espaço, pensou sobre tudo isso, faça um acordo com a sua família, com o horário que você vai precisar se ausentar, que você vai precisar ficar longe deles, que você vai precisar de silêncio, que você não vai poder ser interrompido. O que aconteceu no começo é que as pessoas elas não entendiam, os familiares, né, não entendiam que a gente estava trabalhando. Então não dá para ficar conversando, abrindo a porta, interrompendo o tempo inteiro. Porque pode ser que você passe no momento onde a câmera tá ligada e aí você tá sem roupa, você tá mais à vontade. Ou que você fale algo que é muito pessoal, muito particular, bem alto e aí isso influencia na reunião, atrapalha o atendimento. Aconteceu comigo isso na minha casa ano passado. Eu estava fazendo um atendimento e a secretária simplesmente esqueceu. E ela subiu para o andar onde eu estava e gritou lá de cima pro meu esposo que estava embaixo. Fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fiz cara de paisagem, fingi que nada aconteceu e continuei falando. Eu estava em um atendimento com o paciente, óbvio, eu pedi desculpa a esse paciente e depois eu conversei com a minha funcionária para que ela evitasse, né, elevar o volume de voz, evitasse gritar enquanto eu estivesse nos meus atendimentos, porque isso não é bom, muito pelo contrário, não pega bem. Você vai fazer esse acordo com a família e se caso você não tenha nenhum lugar tão privado assim para você ficar, mas é um lugar que de vez em quando a pessoa vai precisar passar, converse com ela para ela passar assim quando for extremamente essencial e se passar por trás da câmera, né, ela passe com a roupa adequada para não causar constrangimento para você. Tá bom? A vestimenta ela é muito importante. Então, se você vai aparecer na câmera, não é porque você vai estar em casa que você vai aparecer de pijama. Pelo amor de Deus.
Cuide da sua imagem pessoal, da roupa que você vai escolher, do seu rosto, do seu cabelo. Tenha atenção a tudo isso, porque o nosso corpo fala, nossa imagem fala, e na câmera isso também acontece. Exceto nos casos onde já existe um acordo na reunião, onde a câmera não vai ser ligada em hipótese nenhuma. Aí sim, você não precisa ter tanto cuidado. Mesmo assim, eu te oriento a estar pelo menos vestido, porque eu já vi e já ouvi relatos de pessoas que estavam com a câmera desligada numa reunião da empresa, deitado na cama, falando do celular e simplesmente ligou a câmera sem querer. E a pessoa estava lá de pijama, deitada. Isso não é legal, gente. Não passa profissionalismo. Outro também, caso de pessoas passando com lingerie, com pouca roupa por trás da câmera, ou falando coisas íntimas, né, do casal, com o microfone ligado. Então, é muito importante você ter atenção à vestimenta, mesmo que você esteja com a câmera desligada, para caso você aperte o botão errado de forma errada, sem querer, você não passe por um vexame, não passe por um momento indelicado como esse, tá bom? Outro ponto muito importante é você ter atenção ao roteiro. Você não faz um roteiro para suas reuniões presenciais, para suas palestras, para os seus cursos, por que não fazer para uma apresentação, para uma reunião online? Não é porque você tem que falar olhando para a câmera que você não pode olhar para baixo para o roteiro, ou você não pode olhar para a tela do computador para as suas anotações. Muito pelo contrário. Pelo amor de Deus, faça um roteiro impresso ou no computador, se programe. Pense no objetivo daquela reunião, daquele encontro, para quem você vai falar, adapte a sua comunicação para ela, isso é muito importante. Né? Estabeleça regras para essa reunião, para essa palestra. Qual que é o tempo da reunião? Cumpra com esse tempo. Assim como no presencial, o tempo é precioso. Cumpra com ele. As câmeras estarão abertas? Sim ou não? Só de quem estiver falando? Como que vai ser? Os microfones eles estarão ligados ou desligados? Faça um acordo da pessoa esperar o outro terminar de falar para ligar o microfone, para não ficar todos os microfones ligados e os ruídos interferirem na comunicação de quem estiver falando. Vai utilizar um material de apresentação? Que material é esse? Converse com as pessoas da reunião que vai ter a apresentação ou que você precisa que fulano traga tal apresentação. Esses acordos eles são muito importantes, assim como eram no presencial. Né? E o plano B eu já falei. Ter esse plano B também é importante. Se você vai falar para um grupo, é bom você passar a sua apresentação para outra pessoa, porque caso sua conexão caia, até você voltar, essa outra pessoa pode dar continuidade por você. E, né, agora vamos falar sobre a comunicação efetivamente, os elementos da comunicação. É muito importante você fazer essa pergunta: como que as pessoas estão me enxergando do outro lado da câmera? Isso vai fazer você refletir sobre a roupa que você veste, sobre a forma como você fala, as palavras que você escolhe, como você se comunica. Então, falando efetivamente de comunicação, para você não passar feio, preste atenção no enquadramento. O que é isso, enquadramento? Você vai colocar a câmera de uma forma que dê para ver todo o seu rosto, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do seu rosto e dos lados também de forma igual. Para não ficar e a câmera tem que ficar na altura dos seus olhos, tá bom? Evite a câmera lá embaixo, evite a câmera muito lá em cima, muito pro lado. Seu rosto precisa aparecer. Evite também a câmera muito próximo, onde só vê o seu nariz e o seu olho. Faz um enquadramento onde tem espaço acima de você, embaixo da sua cabeça, ou seja, do seu queixo, e nas laterais de forma igual, para que não fique um enquadramento desagradável. Isso é muito importante para que as pessoas vejam você, vejam o seu rosto, te vejam, já que elas não estarão perto de você, tá bom? A distância do microfone é muito importante. Cuidado para o microfone não ficar muito perto da boca e ficar estourando o som. Isso é muito ruim. Olhe para a câmera. Como que você vai se conectar com quem você está falando? Olhando para a câmera. Você vai olhar para aquela bolinha ali da sua webcam ou da câmera do seu computador. Ali, não sei, fico com medo de olhar demais ou eu olho demais para os lados ou para a parede, para cima. Não faça isso. Coloque um post-it com a setinha para a câmera, para você lembrar de falar o tempo inteiro olhando para ela.
assim como no presencial, você não precisa olhar 100% do tempo para os olhos das pessoas, ou seja, você não precisa olhar 100% do tempo para a câmera. Você pode olhar para suas anotações, para a apresentação na tela do computador, no papel, você pode e deve, tá bom? Tenha atenção à sua articulação, que é isso, movimente bem os seus lábios, a sua boca, para que as pessoas entendam, compreendam aquilo que você está dizendo. A sua expressão facial ela é muito importante, já que as pessoas não estão vendo o seu corpo, os seus gestos, os seus braços, né? Capriche nas expressões faciais para você passar verdade, para você passar coerência com o seu discurso. A expressão facial ela tem que seguir aquilo que você está falando, tá? E não é porque as pessoas não estão vendo seus gestos que você precisa prender suas mãos, não. Eu estou aqui falando com vocês, gravando um áudio, vocês não estão me vendo, mas eu estou gesticulando, porque os gestos influenciam sim na forma como a gente se comunica, tá bom? Então, use gestos como se você estivesse falando pessoalmente. As pessoas só não vão ver. Cuidado com a sua postura, eu já falei isso. Então, se seu computador, a altura dele ficar muito abaixo de você, coloque uns livros embaixo do computador, compre aquele pedestal de computador, aquele suporte para ficar na sua altura. A postura é muito importante se você vai passar muito tempo falando, né? E a postura influencia na nossa voz, na nossa comunicação. E por falar em voz, vai aí a última dica para a gente finalizar esse podcast de hoje. Eu falei demais, né? Cuidado com a sua voz. O que mais teve também de pessoas buscando consultório de fonoaudiólogo, buscando terapia de voz, porque perdeu a voz, porque ficou rouco após as reuniões, eu não consigo nem te contar. Aumentou muito a procura de pessoas com rouquidão, com queixas vocais, pós reuniões, pós um dia inteiro falando para a câmera, para o computador, porque a tendência da pessoa é aumentar o volume de voz. E aí você tem que ter atenção a esse volume de voz. Você não precisa gritar, você não precisa falar muito alto. O microfone ele vai amplificar o som para você, tá bom? Então, faça seus exercícios de aquecimento, se hidrate, beba água, coma bem, porque a gente gasta energia falando, gasta energia trabalhando. Então, a nossa voz, para funcionar perfeitamente, precisa de energia também. Então, coma direitinho, beba água. Se possível, faça um acompanhamento com o fonoaudiólogo, uma avaliação com o médico otorrinolaringologista para avaliar sua laringe e ver se está tudo bem, descartar qualquer alteração. E com fono para elaborar um plano para você de aquecimento e desaquecimento vocal e um plano de treino vocal para você não perder a sua voz de tanto que você está falando nessas reuniões, nessas palestras online. O cuidado com a voz é essencial. O que é que você iria fazer sem voz? Como que seria o seu trabalho se você perdesse a sua voz? Você já parou para pensar nisso? Então siga todas essas dicas. Se você gostou, fala lá para mim, comenta lá comigo no meu Instagram, Aline Fontes Fono. Faz um print de você, da tela, você ouvindo esse episódio. Manda uma mensagem para mim lá no direct, eu vou amar saber a sua opinião. E eu espero você no próximo episódio. Para você aí que está ouvindo, que quer acompanhar mais episódios, é só você nos seguir no YouTube, no Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, enfim. Onde você quiser, na plataforma de áudio que for da sua preferência. Um beijo, um abraço bem apertado e até a próxima.